Olá, tudo bem com vocês? Novamente nós aqui para o nosso 16º podcast. E hoje a gente veio falar sobre um assunto importante que nós ainda não trouxemos aqui e que acontece muito aí no nosso dia a dia. A gente percebe isso nas nossas relações, na vivência clínica. Então vai ser um assunto especial, mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou Luana Scarparo, para quem ainda não me conhece. Eu estou aqui com a minha colega e host também aqui do nosso podcast, a Fer. Fer, está presente aí? Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda Baldiceira e nós estamos aqui mais uma vez. E desta vez, eu acho que nem tudo são flores. A gente também tem que falar dos espinhos e de algumas pedras que a gente encontra no caminho, né, Lu? E a nossa intenção é que esses bate-papos possam contribuir para que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, possam tirar alguma situação para a sua vida, saber que vocês também, que muitas pessoas passam por situações semelhantes, e aí a gente vai entendendo algumas estratégias aqui para ajudar vocês. Exatamente. Vamos falar então dos desafios da separação e o quanto isso impacta, né, na vida e o que acontece para chegar a uma separação, né? Nós vamos falar aqui com a Dani é minha amiga e eu quero que ela se apresente. Mas, bom, Dani, se apresenta aí, fala quem você é, o que você veio falar aqui, por que você está aqui. Oi, meninas, bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. Eu acho que é um assunto extremamente importante, como vocês comentaram, né? É super comum, mas acho que hoje em dia ainda é um tabu se falar sobre separação, né? Separação após um casamento. Bem, então eu sou a Daniela Bueno, tenho aí 33 anos. Sou divorciada há 5 anos, né, e vim contar um pouquinho da minha história aí, compartilhar com vocês, um pouquinho da minha vivência desse processo aí de separação, como foi. Uhum. Dani, e é importante falar então que você se separou aos 27 anos, né? Você estava bem jovem ainda e não teve filhos, né? Só filhos pet, né? Só gatinhos. Então, Isso só para aí. o pessoal entender um pouco. E a gente gravou o último podcast, inclusive foi com a Andressa, e a gente falou um pouco sobre o processo de recomeços, né? Ela passou por um luto, o esposo faleceu quando ela tinha 23 anos, coincidentemente muito jovem também, né? E com uma filha de 4 anos. E a gente falou muito sobre recomeços. Depois disso, ela mudou de cidade, né? Vieram outros relacionamentos, enfim. E uma separação, ela traz também esse fato, né? Separar é recomeçar, né? Como que você viu isso, Dani? Bem, separar é recomeçar, mas antes de recomeçar, a gente lida com uma série de situações que você não está preparado para lidar, né, Lu? Então, como você colocou, com 21 anos, eu fui morar com o meu namorado da época, né? Então, eu era muito jovem, ele também, estava na faculdade, ele tinha terminado, a faculdade fazia pouco tempo e nós já namorávamos há um ano e meio e decidimos então ir morar junto. Esse processo entre morar junto, noivar e o casamento e o divórcio, então foram dos 21 aos 27 anos, né? Então, o total aí foram 6 anos juntos. E você imagina que 6 anos não são 6 dias, né? É muito intenso, foram, né, anos muito, muito intensos, e eu falo assim que nós estávamos o tempo todo juntos nesse período. Então, quando surgiu aí a separação, foi extremamente desafiador. Eu tive crise de pânico, porque eu não sabia viver sem ele, né? Eram 24 horas juntos durante 6 anos. E como você faz para viver o luto de uma pessoa viva, né? Você sabe que ela existe ainda, mas você tem que cortar a relação. Então, foi bem desafiador. Na época, eu já fazia terapia, tinha começado a fazer terapia há uns 6 meses antes. Isso porque nesse processo, eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito de desafios, né? Desafiadora. Então, sempre fui emendando uma coisa na outra nessa fase. Então,
terminei a graduação, comecei a especialização. Da especialização, eu emendei um mestrado, fazendo os dois juntos, e também mudei de trabalho, comecei um trabalho novo. E nesse meio tempo, veio o casamento. Então, quantas novas coisas e um casamento no meio do processo aí também, né? Então, tive que lidar com tudo isso, em saber se eu queria ou não queria, como era tudo isso para mim. E para ele também, né, que queria casar, queria oficializar toda a relação. E depois, 1 ano e 10 meses depois que a gente oficializou, de fato, né, o casamento, veio o divórcio. Então, foi super desafiador. Uhum. E o que que você considera, Dani, que ajudou você nesse momento, assim, desde que você falou, né? Foram várias etapas, teve um processo até que vocês acho que percebiam que já tinham desafios para culminar numa separação. Como é que você analisa isso depois, né? Porque durante o processo eu acho muito difícil a gente conseguir perceber que já tinham vários desafios. Mas depois da separação, você conseguiu olhar para trás e entender o que já acontecia? Sim, Fer, então já fazem 5 anos, né? E hoje eu posso dizer que o meu ciclo eu consegui fechar ele, concluir e entender que não existe um culpado né, pela separação. E sim, duas pessoas que não estavam mais alinhadas, né, no mesmo propósito. Então, hoje eu vejo que uma coisa que você sempre fala, né, acho que para os seus pacientes, que eu vejo muito nos seus posts, é sobre as linguagens, né, de cada pessoa, como é importante conhecer a linguagem. E hoje eu vejo que nós não falávamos a mesma linguagem, e eu não conseguia entender a linguagem que ele me passava, o que ele precisava, né? Então, ele sempre estava me elogiando, mas eu não entendi aquilo como, né, como algo a mais, que ele também queria aquilo. Para a minha linguagem de amor era diferente da dele, mas eu só consegui perceber isso depois que aconteceu a separação, né? Depois de ter tratado muito em terapia isso, e tudo bem, né? Faz parte. Então, eu percebo que nós não falávamos a mesma língua, né? E acho que isso, depois que eu comecei a entender, você falou, a gente estava conversando antes sobre essa questão de se questionar o que é amor, o que é gostar, são coisas que eu também não questionava ao longo do meu relacionamento, a gente não conversava a respeito das nossas emoções, não se questionava a respeito das nossas emoções, que quando na terapia eu comecei a questionar, eu comecei a falar, opa, mas se para mim isso é amor, então não faz sentido, né, o que a gente estava vivendo, né? Porque para mim sempre falo, né, que nós não brigávamos, a gente não brigava, não discutia, sempre estava bem. Só que isso não quer dizer que era amor, né? Hoje eu entendo Uhum. que a nossa relação era muito mais de amizade do que uma admiração realmente de casal, de homem e mulher, né? Que precisa ter para uma relação durar, né? Para Com que ela certeza. consiga aí manter o equilíbrio, né? Para que você consiga achar o lado bom das coisas sempre que o dia a dia vai acontecendo e você não consegue, né? As discussões, os desentendimentos vão acontecendo e você tem que sempre tentar achar o lado bom do parceiro, né? Para continuar. Então, eu acho que tinha algumas coisas nesse sentido que a gente não conversava e que hoje eu vejo o quanto é importante A para um Dani, relacionamento. sem querer, aqui ela falou de duas necessidades emocionais do casal, né, Lu? Ela falou sobre conversas íntimas e sobre admiração, né? De a gente admirar a pessoa com quem a gente está. Então, eu recebo muito isso na clínica. Pessoas que a gente se dá super bem. A gente não briga, mas a gente não transa. Falei, tá, mas então o que está acontecendo? Né? Por que que isso não está acontecendo? Porque aí pode ser uma relação de amizade, e aí envolve tantas outras coisas para conseguir entender que talvez não seja realmente bom estar junto. Mas
pesa muito, porque daí eles falam assim, ah, mas pelo menos ele não me trai, né? Ele é bonzinho. Mas se você não ama essa pessoa de forma de admiração, esse amor carnal, sexual também, relacionamento amoroso, né? Em relação ao amor, você pode ser amigo dessa pessoa, você não precisa estar casada com essa pessoa, né? Porque aí o relacionamento vai encontrar outras dificuldades e vai acabar se perdendo também. Então, eu imagino que você foi percebendo isso depois, e talvez ele também tenha chegado a essa conclusão, né, depois, mas até que isso aconteça, houve muito sofrimento, né, porque Muito, porque a gente faltou. não tem faltou. Tanto é que eu sempre falo assim, que o meu casamento deu muito certo. Ele deu muito certo, ele me fez crescer muito, né? Esses 6 anos eu cresci muito. O final não foi legal, mas teve muito aprendizado, né? Até nesses desentendimentos que hoje eu vejo talvez o porquê que aconteceram, né? Claro que tem a ver muito com a imaturidade, essa falta do ser jovem, né? Nós éramos muito jovens. Eu não tinha essa percepção sobre mim que eu tenho hoje, né? Graças aí, então, a terapia que me auxiliou a encontrar esse caminho de quem é a Dani, né? O que a Dani gosta, o que a Dani não gosta, o que a Dani deseja, qual é o tipo de pessoa que se encaixa com a Dani, né? Que eu não tinha esse conhecimento lá atrás, com 21 anos. Né? Essa semana eu li uma reportagem da Gisele Bündchen falando sobre o final do casamento, né? Essa fase do luto, e o quanto nós idealizamos o casamento. O casamento é um sonho. E realmente a gente casa, ninguém casa pensando em separar, um dia eu vou separar dessa pessoa. A gente casa pensando que você quer ficar velhinho com aquela pessoa, você quer ter filhos, você quer ter uma família, e todo mundo junto e lindo, maravilhoso. E, infelizmente, ao longo do caminho, nós vamos mudando, né? Nós não somos os mesmos todos os dias, né? Porque a gente vai conversando, vão surgindo insights, a gente vai mudando. E acontece, separações acontecem. Mas até a gente entender isso, é necessário aceitar e viver o processo de luto, Uhum. né? É você se Dani, acolher, né? e nós todas aqui somos filhas de pais separados, né? E separação sempre envolve, por mais amigável que seja, por mais tranquilo que seja, quando tem filhos, envolve outros tipos de sentimentos aí, né? E você vivenciou essa fase em relação aos seus pais, e aí depois vivenciou no seu casamento. Você acha que isso impactou? Muito, muito, porque quando surgiu né, quando começou a surgir essa questão, nossa, nós vamos nos separar, eu não aceitava. Eu falava assim, mas como? Não faz sentido, né? Uhum. Eu lembro que na época a gente tinha uma viagem planejada, tínhamos acabado de trocar o carro, então assim, e a gente não falava sobre isso. Então, falava, não, mas não faz sentido isso está acontecendo agora. Como assim? Né? E eu lembro muito claramente assim que no ataque de pânico que me deu, o ataque de pânico que me deu foi em relação a dormir, eu não conseguia dormir, né? Eu chorava, chorava, chorava e eu não dormia e me vinha muito na cabeça assim, como se um bicho-papão saísse debaixo da cama, que eram os meus pais, que eu não queria vivenciar aquilo que tinha acontecido com os meus pais, que eu não queria que fosse um padrão para comigo também, né? Mas depois que você aceita que aquele bicho-papão ali, a gente encara ele, né? A gente não foge mais dele, você encara ele, dá para você caminhar junto com ele, né? Então dá para você caminhar com separação. Quando você aceita que aquele relacionamento chegou ao fim e tudo bem e faz parte, já não é mais um tabu. E eu falo que a separação dos meus pais foi muito boa para mim, não foi ruim, né? Porque é ruim você ter pais sofrendo ali, porque tem filhos e aí não quer desvincular aquela família, né? Não quer criar aquele laço.
mas os filhos percebem que o clima não tá bom, né? Então é muito melhor você vivenciar pais separados, mas um clima harmonioso, você ter paz dentro da sua casa, do que você ficar vivendo num ambiente onde tem duas pessoas físicas ali, mas que sentimentalmente não estão conectadas. E que daí tem brigas, né? Um não olha na cara do outro, né? Não tem amor. Então, para mim, era muito bom os meus pais separados. Mas eu não queria isso pro meu relacionamento. Que coisa louca, né? Uhum. E você disse, né, e eu também sei, porque sou sua amiga, mas que você não desejava casar, né? Mesmo morando junto já há alguns anos, né? Então, o que que você acha que acontecia ali? Por eu não querer casar, eu Uhum, acredito que vinha, não sei, eu acho que dentro de mim eu tinha um medo de acontecer o que aconteceu com os meus pais. uhum. Então, se eu casasse, era algo que seria para sempre, que eu ia lutar até o fim. Mas vai que esse para sempre ele não existiria. Então, acho que eu tinha medo de aceitar esse desafio e acabar acontecendo o que de fato aconteceu. Então, o meu medo, ele de fato aconteceu. Se confirmou, né? Você teve evidências aí, né? Dani, e o que que você acha que isso impacta hoje, assim, né? Hoje você, nesse momento, atualmente, ela está solteira, mas você já teve outros relacionamentos durante esse caminho, né? Paqueras, enfim, são 5 anos solteiras, mudou de cidade, inclusive ela veio morar aqui para Campinas, viu, gente? Ela morava no interior do Paraná e veio para Campinas nesse processo. Eu acho que isso também te ajudou a amadurecer, a crescer, a mudar a sua visão de mundo, né? Mas olhando para isso, assim, o que que você acha que isso impactou aí na sua visão de relacionamento? Tudo. Eu acho que, então, acho que é importante também relatar, né, que então após o divórcio, então eu me aprofundei na terapia. Então, aquilo que eu comentei, né, é importante você ter uma pessoa que te acolha, que te entenda, porque tem Uhum. muitos julgamentos, porque as pessoas, de um modo geral, elas não conseguem te entender quando você está chorando. Né? Você não está chorando porque você quer voltar com aquela pessoa, você está chorando porque você está sofrendo tudo que você vivenciou. Então é importante ter alguém que esteja te auxiliando, né? E eu tinha minha terapeuta maravilhosa, né? Que eu lembro que ela falava, Dani, se você precisar, você me aciona, que a gente fala. Então, logo quando eu divorciei, estava passando por esse processo, eu falava com ela 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, né? E nesse processo todo, ela começou a trabalhar comigo essa questão do quem é a Dani. E acredito que daí, desse processo de entendimento do quem sou eu, e não, a Dani não é o nós, Dani e marido, mas sim a Dani é um indivíduo, que eu comecei o processo de resgate de quem eu era, e aí surgiram todas as mudanças, né? Mudança de cidade, mudança de trabalho, assumir desafios, porque eu sempre fui uma pessoa de desafio, tanto é que eu sempre emendei uma coisa na outra, eu sempre gostei disso, e durante o meu relacionamento isso deu uma murchada, uma parada, mas por quê? Porque estava tudo muito misturado, os papéis, né? Quem eu sou, de quem ele é, quem nós somos. Eu lembro que na terapia eu tratava muito uma coisa engraçada, né? Que ela uma vez me questionou: de que tipo de música você gosta? Eu falei, poxa, mas eu escuto rock. Mas o rock eu gostava, porque eu escutava, porque eu estava junto, né? E ele gostava muito. E Então, diz esse uma coisa, né, Dani? Você começou esse relacionamento no final da adolescência, digamos assim, né? Porque até os 23 anos aí, né, é o começo de uma vida adulta. Então, acabou que a sua personalidade acabou se fundindo naturalmente, até pela idade, pela imaturidade ali, né? E esse ponto que você trouxe é interessante, porque você resgatou essa pessoa depois do término. Mas isso é possível também resgatar durante o casamento, né? Para quem estiver ouvindo aqui, estiver passando por algum desafio nos relacionamentos, isso acontece, vem direto para terapia pessoas, indivíduos, né, comigo, e que buscam encontrar isso, né? E muitas vezes, quando a pessoa se reencontra de algumas coisas simples,
o casamento melhora, porque a outra pessoa vê com admiração, a outra pessoa vê com outros olhos essa pessoa que voltou a ter um brilho próprio. E isso não quer dizer que você não vai abrir mão de coisas pelo seu relacionamento, isso não quer Uhum. dizer que você não vai ceder, né? Porque casamento é isso, também é doação, mas também é importante você saber esses limites, né? Quem sou eu, do que eu gosto, o que eu quero fazer, né? Será que eu estou fazendo por mim ou só pelo outro? Ou eu estou fazendo pelo outro por uma escolha de fato, eu escolhi isso, ou estou deixando a vida me levar, né? São coisas que são importantes nós olharmos, né? Então, e que bom que você resgatou, até porque você terminou esse relacionamento muito jovem, né? Com certeza você vai para outro relacionamento com outro olhar, mas isso faz diferença, né? Olhar para si, entender esses pontos. Lu, faz total diferença, porque aí você pergunta o que impacta hoje em dia, nos meus relacionamentos hoje, né? Então, quando eu começo a me relacionar com outra pessoa, é a primeira coisa que me chama atenção, né? Porque você começa a se relacionar porque você admira algo naquela pessoa, algo de quem ela é, o que ela faz, se ela tem hobby, né? O que ela busca, quais são os desafios, enfim. Então você se conecta com coisas que te atraem, né? Com o que te chama atenção. E aí, quando você começa a se relacionar, vem aquela fase de intensidade, você querer estar junto, fundido na pessoa, de querer estar junto o tempo todo, de fazer tudo o tempo todo. E quando você entende quem é você e quem é o outro, isso começa a te incomodar, porque você quer o seu espaço, né? Essa individualidade que é importante, acho que desde o começo, né? Você respeitar quem é você, o outro entender também que ele tem particularidades, que ele tem os seus limites, e como você falou, né? Ceder. Né? Ceder aqui de um lado e ceder de outro. Então, eu acho Uhum. que hoje em dia com essa clareza que eu tenho, né, de todo esse passado que eu tive, de tudo que eu trabalhei, eu consigo entender com mais calma as pessoas com quem eu me relaciono. E o que de fato faz com que eu queira manter um relacionamento com aquela pessoa, amoroso ou não. Porque hoje eu entendo também que a paixão e o amor são coisas diferentes, né? Elas Uhum. têm tempo de duração, né? Ela não, aquele fogo, aquela coisa do início de querer estar fundido, passa, Uhum. né? Ela não Verdade. dura para sempre, né? Então é importante a gente entender isso, porque quando chegar a fase da individualidade, que cada um tem as suas características, tem os seus gostos, a gente tá tudo bem. Não é porque a pessoa não gosta mais de você, que ela não quer estar todo 24 horas grudada. É porque ela está sendo ela, né? E aí a nossa ansiedade, ela dá uma acalmada e a gente consegue ter essa maturidade para equilibrar e levar o relacionamento de uma forma saudável. E aí a importância de conversas íntimas nesse sentido desde o começo. Às vezes eu escuto assim, quando a pessoa começa um processo de terapia individual, alguma coisa, aí começa a mudar várias coisas, ou entender algumas coisas, falo, nossa, mas no começo você não era assim, né? Eu queria aquela pessoa que eu conheci, mas aquela pessoa naquele momento tinha uma situação. E aí várias coisas vão mudando, como a gente falou aqui, né? As pessoas ao longo do tempo, elas não ficam estáticas. A gente vai mudando várias Há um coisas. ano atrás, né? A gente falou acho que em algum podcast sobre isso, não foi, Sim. Fer? Mas assim, há um ano atrás eu já não sou mais a mesma pessoa, eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje, né? A gente está em constante mudança pela vida, pelas coisas, né? Pelas coisas que a gente vai passando. Então, se nós não tivermos essa honestidade, essa clareza, essa comunicação com o parceiro, que é uma das necessidades emocionais, o relacionamento tem uma dificuldade mesmo em perpetuar, né? Porque a gente precisa ter, de fato, essa honestidade. E falando nisso, Dani, é importante só esse ponto aí de atenção. Eu e a Feira, a gente deu aula numa mentoria um tempo atrás, e uma pessoa falou: eu conheço meu primo, ou alguém, chegou para conhecer uma moça e levou uma lista assim: ó, eu quero isso da minha vida, eu espero isso, eu espero casar, eu espero ter filhos, eu espero não sei o quê, e Levou levou a lista. levou contra-cheque, eu ganho É, tanto. isso, ele chegou e deixou tudo às claras, assim, né? É claro que talvez falta um pouco de habilidade social aí para ele
colocar tudo isso de uma forma um pouco mais tranquila. E a moça falou: não, não quero. Foi uma opção dela, né? Eles estavam ficando, enfim. E ele deixou claro. E aí ele falou: tá tudo bem, então. Tá tudo certo. Se ela não quer isso, se ela não aceita isso, tá tudo bem. E claro que faltou uma habilidade aí nesse sentido, mas Mas veja, errado ele que não estava. honesto, que honesto. A gente sempre fala isso. Traga essa honestidade desde o início, por mais que você esteja fundido nessa paixão, porque é natural. Essa Ah, fusão na paixão, ela é comum, é o que acontece. Tem uma série de fisiologia aqui, né? O nosso corpo, ele muda quando nós estamos apaixonados. Mas desde esse começo, é importante você entender que essa clareza é necessária. Essa clareza é necessária. extremamente necessária, e hoje eu vejo que se tem algo que nós erramos no nosso relacionamento, acredito que foi isso. Não ter deixado claro, não falar sobre os pontos que não estavam agradando. Tanto é que quando surgiu a separação, eu não gosto mais de você, eu fiquei assim, oi? Como assim? Eu não gosto mais, você não gosta mais de mim? Você nunca me falou isso, que algo estava ruim? Nunca falou, claro, Dani, ó, esse ponto não tá legal, não tô gostando. E como Sim. assim não gosta mais? Eu não conseguia entender, né, a fala do outro, do não gosto mais, mas se a gente tem isso planejado, se tá assim, você nunca falou claramente o que estava ruim para chegar e falar não gosto mais. Então, para mim era uma pegadinha, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Até porque assim, ninguém deixa de gostar da noite Do pro dia. dia. Ninguém deixa. Então, assim, ele com certeza, né, foi deixando várias situações, mas não falava. E até uma pergunta que a gente tem no nosso e-book, sobre as 25 perguntas para ter um relacionamento saudável, se um dos dois deixar de amar, o que faria? Como seria? Mas se você um dia deixar de me amar, como é que você, né? Porque ele chegou assim do nada e eu tô pegando teu recorte, né? Não quero mais porque não te amo mais. Oi? Tipo, né? Não tinha sinais, não tinham evidências claras, talvez tinham sinais Sinais acho que tão tinham, claros. né, Dani? Tanto É, da sua parte quanto da dele, mas talvez você não tinha clareza, não tinha Por honestidade nessa comunicação. isso, nessa comunicação, porque eu sou uma pessoa muito objetiva e direta. Se eu falar, Lu, ó, não gostei disso, eu vou falar, não gostei disso. Mas ele eu pelo menos não me recordo de nenhum dia ele ter chegado e falado diretamente, Dani, não tá legal isso. A gente precisa melhorar, essa comunicação não tá legal. Então não teve, mas é claro que hoje eu percebo assim que eu falei da linguagem, né? Ele chegava às vezes para mim e falava assim: "Nossa, amor, como você tá linda". Essa era a linguagem dele de amor, de me falar, né, de elogio. Então, eu nunca tive a maturidade para entender que ele também gostava de elogio, né? É muito claro assim que quando a gente ia se arrumar para sair jantar, por exemplo, que ele falava assim: "Ah, e essa camisa aqui tá boa?" Para mim, você tem que se sentir bem. Mas o que ele estava querendo? Ele estava querendo que eu falasse: "Nossa, como você tá bonita", palavras né? de afirmação. Palavra de afirmação. Mas a minha linguagem não era palavra de afirmação. E aí é E eu na não contramão, né, Dani? Porque você é extremamente objetivo. Então, tipo, tá, usa o que você achar melhor, né? E imagina o sei. quanto isso mata aquilo ali na pessoa, né? Com certeza, eu lembro também assim. Então, isso, né, como vocês comentaram, tinham sinais no relacionamento? Olha, isso era um sinal que com certeza a gotinha no tanque dele foi enchendo, né? Então, eu acabava não elogiando ele como ele me elogiava. E ao mesmo tempo, ele também não tinha o estado de presença, né? Porque eu sou muito do presente, né? Do estar junto, da atenção. Ele não tinha a mesma atenção para comigo. Eu lembro muito, a gente corria junto, Tempo de né? qualidade. Tempo de De tempo de qualidade. qualidade. Então, a gente fazia esporte. Eu lembro de um dia a gente correndo e ele pegou e comentou comigo: ai, fecha o braço, que você vai correr melhor. Eu falei assim.
eu tô aqui, a gente até discutiu no momento, assim, falei, eu tô aqui com você, eu não tô aqui perguntando como eu quero correr, eu estou aqui porque eu quero estar com você, então vamos só correr, cada um do seu jeito, porque a minha forma de amor é tempo de qualidade. Então eu não queria alguém me corrigindo, eu queria estar Tá ali. ali, né? Então, olha como nós não tínhamos a mesma linguagem e não sabíamos nos comunicar com essas linguagens. Pelo contrário, a gente se estressava, daí. Um se estressava com o outro, E né? acertava outra coisa, né? Talvez a intenção era positiva, mas acabava acertando um objetivo totalmente contrário, né? Isso E aí. novamente a gente fala, né? O quanto a comunicação, o autoconhecimento é imprescindível para um relacionamento, porque a gente tem falado muito, Dani, aqui nesse nosso projeto, intimamente, de que a gente sempre busca, né? Para a carreira, você não busca, naturalmente você busca estudar, você busca se aperfeiçoar, vamos usar o teu exemplo, você foi buscar fazer especialização, você foi buscar fazer mestrado, né? E estava ali, busca um emprego aqui, faz outra coisa lá, busca se atualizar de todas as formas. Isso a gente vê, é comum em relação às pessoas. E com uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é o relacionamento, as pessoas negligenciam, como se fosse acontecer naturalmente tudo Naturalmente. certo. E não é. Relacionamento também é um esforço, também demanda atenção, também demanda estudar, também demanda se conhecer, também Isso. demanda conhecer o outro. Não só a si, mas também o outro, né? E Então, ninguém e ensina. conversar, né, sobre isso. E não, e a vida vai ensinando com os tomos que a gente vai levando, mas isso que você colocou é muito importante. A gente precisa estudar também como as pessoas são, porque cada ser é único, é diferente. Então, mas a gente tinha linguagens diferentes, mas com certeza, se a gente conseguisse reconhecer essa linguagem, poderia ter dado certo. Porque Sim. os diferentes também conseguem se relacionar, Sim. mas para isso a gente precisa primeiro reconhecer, porque senão o que que a gente vai fazer? Vai se expelir. Então, uma coisa também que ele fazia muito e eu detestava, né? Mas hoje eu entendo que era um gesto da forma dele de amor. Então, ele tinha o hábito de querer abrir a porta para mim do carro. Eu ficava possessa, eu falava, mas gente, não precisa abrir a porta do carro para mim, eu consigo abrir a porta do carro, né? E pelo contrário, eu queria o quê? Então, quando ele estava em casa, eu não queria, por exemplo, que ele ficasse jogando videogame se ele estivesse comigo. Ele está comigo ali, eu tô do lado, eu não quero, né? Quero conversar, quero trocar uma ideia, eu quero que a gente esteja junto. Então, veja, né, como faltava essa compreensão e essa comunicação, né? E É, pode eu ia falar, falar Fer. que é um livro tão simples, né? As Cinco Linguagens do Amor é um livro tão simples, mas tão sábio, porque eu preciso entender a minha e a do outro para eu poder fazer a do outro. Porque se eu Isso. fizer a minha, eu estou fazendo para mim, não para o outro. Então, é algo tão singelo e parece tão bobo, mas é tão impactante a gente entender Uhum. a importância de você realmente. E às vezes eu vejo nos atendimentos as pessoas tendo dificuldade de fazer pelo outro. Eu vou fazer a linguagem do outro, o que é que eu vou fazer? Porque, Uhum. né, presume-se que você está com outra pessoa e que ela precisa se sentir amada para poder também te ajudar a se sentir amada. E suprir, claro. Então, tinham sinais ao longo desses 6 anos? Sim, tinham sinais que eu só percebo hoje, 5 anos depois. Porque eu fui estudar, né, me estudar e me entender para melhorar como ser humano e entendi tudo isso. Então, quando, né, a Lu me chamou para vir participar aqui, ela perguntou se tudo bem para mim. Tudo bem, porque para mim é um ciclo que se fechou, que hoje eu entendo e tenho gratidão por esse relacionamento, porque talvez ele não ter finalizado de uma forma legal fez com que eu me movimentasse para buscar e entender quem eu sou hoje. Talvez se não tivesse acontecido isso, eu não seria quem eu sou hoje, né? Uhum. Então foi excelente, né? Me trouxe benefícios,
Doeu lá, doeu, mas a gente se recupera, né? Como um acidente, como qualquer outra coisa. A gente se recupera, né? Faz parte. E tudo bem. Crises Uhum. são oportunidades da gente Não, rever muitas coisas, né? Inclusive dentro do relacionamento, da gente ver se faz sentido. É uma pena que na época vocês não fizeram terapia de casal, né? Porque poderia ter entendido, né? Se realmente, porque tem muita gente que vê assim, eu não. Todo mundo que faz terapia de casal se separa. Primeiro que isso não é verdade. Mas as que mais falam são as que se separam, né? Porque se você tá junto, ninguém quer contar que fez terapia de casal e que tá bem porque fez terapia de casal, né? Depois que separou, que já elaborou o negócio, que daí ficou escancarado, daí as pessoas falam. Mas dentro da terapia a gente busca E, entender isso. e Quem também tá mais um ponto, né, disposto, né? Fer? Também mais um ponto. Muitas vezes as pessoas deixam para vir na terapia de casal quando já É, não tem muito o que ser feito, eu né? sou a última opção. Você é a minha última opção, porque se não der certo aqui, aí já está desgastado demais. Aí os dois já estão assim para lá de cansados, de ceder, de olhar um para o outro. E aí ficam o tempo inteiro se sentindo injustiçados, de que não é justo, eu faço mais do que o outro. Mas se relacionar dá trabalho, né? Dentro do trabalho que a gente tem na carreira, muitas vezes a gente não faz o que não gosta em algum momento, no outro. Tudo é um jogo de cintura, né? Tem que ter temperança. tudo. Outro E eu dia, falo. pode falar, E Dani. eu falo assim, né, que é bem isso, né? Acho que o que a Lu colocou, que a Fer trouxe agora também faz extremamente sentido. No dia a dia do nosso trabalho, a gente quebra galho, a gente tenta, vai atrás, a gente se relaciona, quebra cara, fica bravo, volta atrás e tenta se enquadrar para dar certo no trabalho. E por que no relacionamento a gente não tem a paciência para entender e lidar com o outro, né? Porque a gente não conhece, é desconhecido e dá trabalho, né? Então a gente prefere o quê? Abrir mão. Não, não quero Uhum. mais. Então, sempre quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, nossa, Dani, mas você vai querer casar de novo? Sim, com certeza, eu quero, porque não foi ruim. Pelo contrário, foi uma coisa boa. Só não deu certo aquele ali. Não, não deu certo, não posso falar não deu certo, né? Deu certo enquanto era para dar, Uhum. né? Mas com certeza foi uma coisa muito boa para mim, não foi ruim. Foi extremamente boa e a gente tem que estar aberto para o novo, né? Para o que vem, né? A gente não pode se fechar diante de algo que não terminou de uma forma como eu idealizava. Uhum. Legal isso. Eu ouvi esses dias a Luciana Tranquese, que é uma blogueira, falando um pouco sobre isso, né? Sobre o processo de separação. Ela também casou muito cedo, aí logo se separou, fez um casamento assim para a sociedade de São Paulo, logo se separou. Depois se relacionou com o pai do filho, e aí também não deu certo. Com o pai do filho, né? Ela se relacionou com uma pessoa, teve um filho, e logo com um nenê pequeno, ela se separou, depois de 4, 5 anos. E aí as pessoas perguntaram muito para ela sobre isso, né? Como fazer, como ter uma, né, uma relação, porque ela tem um filho ali do primeiro relacionamento, não precisou mais ter contato, mas do segundo, né? E ela falou: olha, a separação é como você segurar um espinho, só que aí você não solta esse espinho, quem está se machucando? É só você, né? Você está se machucando, e aí você olha e você sabe: oh, poxa, eu posso abrir minha mão, eu consigo abrir minha mão, eu posso, e esse espinho para de doer. Então também tem a ver com escolha, né? De a gente largar esse espinho e buscar outras coisas, né? Não tem o que mais ser feito, né? Eu acho que enquanto tiver o que ser feito, se você puder buscar autoconhecimento, buscar terapia, buscar processos, né? Como o que a gente está fazendo aqui, uma série de podcasts, a gente tem lives, tem várias coisas na internet de forma gratuita. Não tem desculpa para você não buscar ajuda, né? Agora, se já foi, não tem mais o que ser feito, é, aceite esse processo e se abra para o novo, né? Porque assim, a gente precisa ter o compromisso com a mudança. Nós falamos isso com a Andressa também no podcast passado, porque a gente precisa aceitar e ter compromisso com essas novas mudanças, né? Porque senão a tua vida que fica ali doendo, o teu espinho que está apertando, a tua mão que está furando, e aquilo ali está te levando para que caminho, né? Então, acho que é É, é, isso. é bem aquela analogia, né? Uma porta se fecha para outras se abrirem. E por que que a gente tem medo
de fechar para que outras melhores, né, outras oportunidades melhores venham. Então, tem a ver com as escolhas, com os apegos, porque toda escolha, ela exige uma renúncia, Uhum. né? Uma renúncia de quem você era, uma renúncia. Aí, quando eu acho que até entendo quando as pessoas falam também assim, né? Quando tem filhos, por exemplo. Porque você não está acostumado, você vai se abrir para o novo, algo que você não está acostumado. Então, talvez ter uma pessoa ali todo dia junto com você para lidar com aqueles desafios que a criança demanda. Talvez se você não dirige, você vai ter que aprender a dirigir ou buscar alguém para te auxiliar nisso. Então, exige movimento, Se não Uhum. né? trabalha, né? Às vezes Vai buscar ter que. mexer nessas questões, né? E foi o que aconteceu comigo também, óbvio, né? Porque quando você mora, são duas pessoas, então você tem duas rendas, a gente tinha apartamento, tinha carro junto, e aí? Agora vamos ter que dar um passo para trás, reconstruir tudo isso para construir tudo de novo. Então, opa, aquela renda que a gente tinha junto, aquelas coisas que vocês faziam juntos, agora não vai, por um período, não vai mais ter como ser feito, porque é uma renda só. Você não tem alguém que divida contas com você. Você vai ter que arcar aquelas contas sozinha. E aí? Está preparado para isso? Não é impossível fazer, dá para fazer. Só que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você tinha por um período, mas que depois você vai ver benefícios, porque é isso que você falou, segurar o espinho fica doendo, latejando, sangra. A hora que você abre a mão e solta, você tem paz, né? Então, Uhum. quanto custa a sua paz? Eu acho que Uhum. não tem dinheiro que pague. E a Com paz tem muito a certeza. ver, né, com esse compromisso com uma vida nova, né? No caso, como eu disse, novamente, quando não tem mais o que fazer, né? No teu caso, né? Bom, não tinha mais o que ser feito, pronto, acabou. E aí, né? Aí você tem que ter um compromisso, então, aceitar aquilo e ter um compromisso de que o que eu vou fazer daqui em diante para que a minha vida flua, né? Eu acho que esse é um grande recado aqui, né? E também, assim, para quem está nesse processo, eu sempre trabalho em terapia. Nem sempre, às vezes o relacionamento já acabou, não tem mais o que ser feito. E nem sempre você precisa terminar esse relacionamento de um dia para o outro. Você pode se preparar, você pode se organizar para isso, né? Também conversar com outra pessoa, se organizarem juntos. Isso eu acho que também pode passar na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas, vou separar, então tem que ser agora e eu vou ficar assim, sem nada, né? Então, eu acho que esse ponto pode ser refletido também. E tem É, mais um. e acho que também, sabe que é válido pensar que eu aprendi com a minha separação, eu acho que se não tivesse acontecido, eu nunca teria parado para pensar. Que uma separação, acho que como foi o podcast ali com a Andressa, né? Tem coisas que podem acontecer mesmo sem esperar. Então, uma separação não é só enquanto a pessoa ali não quer mais, né? Um não quer mais, mas pode acontecer uma fatalidade. E aí, isso também vai ser uma separação. Então, a gente tem que Uhum, estar preparado para as coisas que podem acontecer que não dependem de nós. Porque um uhum, relacionamento não é sobre você, é sobre duas pessoas, dois mundos diferentes, e que Uhum. aquela frase que fala, né, uma pessoa não quer, dois não fazem. E é verdade, né? Então, não adianta eu querer estar na relação se o outro não quer mais estar. Então, essa fase de aceitação é importante. E eu ia comentar que para quem está nesse processo, ou para quem, né, como a Dani, nesse momento solteira, a gente costuma falar com a Lu aqui que namoro foi feito para acabar, né? Ou para virar uma outra etapa, né, de algo mais sério, ou para você conhecer essa pessoa, para você entender se os valores batem, se a convivência é legal, né, se tem ali uma sinergia, se vocês conseguem trocar. Porque senão a gente não der a oportunidade também de conhecer, de estar nesse momento e de não investir em autoconhecimento, aí fica bem mais difícil, um desafio maior ainda. Então, se você está, né, à procura, assim como a Dani, que quer encontrar também, que apareça alguém, é importante a gente entender que são processos, né? E que uhum. passar para nova etapa seja assim de forma consciente, buscando autoconhecimento.
Esses dias uma prima minha, muito querida, falou assim, Fer, fui conhecer um cara e assim, já fiquei feliz que ele faz terapia. Já é alguma coisa. Já é Olha uma que é um coisa. importante da listinha, né? A pessoa ter autoconhecimento, olha, é É. extremamente importante. É isso aí. E, bom, olha, Dani, eu acho que você contribuiu muito aqui com a gente, com as pessoas que estão nos ouvindo. Tem muitas pessoas que estão aí no nosso meio, né, Fer, e que estão passando por processos ou de separação, ou de desejo de uma separação, ou já se separaram e precisam lidar com isso. Então, que bom que você topou, né? Eu sei que esse assunto nem sempre é confortável para todas as pessoas, e eu sempre pergunto antes de gravar um podcast para quem eu convido se é confortável, porque às vezes a gente vai falar de temas também que envolvem outras pessoas, que envolvem dores, e só vem quem de fato aceita, né? E que sabe dessa importância de que vai contribuir, porque a gente tem ouvido muito feedback aqui, eu e a Fer, sobre os podcasts que a gente tem feito e que as pessoas têm ouvido e falado, nossa, eu ouvi tal podcast, e isso me ajudou, isso me trouxe uma clareza, isso me trouxe um insight. Então, para a gente isso não tem preço, né? Então, muito obrigada pelo seu empenho, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, meninas. E acho que, como eu falei para você, Lu, no dia do convite, eu acho que eu tenho muitas experiências boas com a minha separação, né? Porque acho que eu sou muito positiva e sempre tento tirar o lado bom das coisas. Né? Tudo tem um lado, são escolhas, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim também. A gente que decide para qual lado olhar. E eu geralmente tendo sempre a olhar pelo lado bom, né, dos aprendizados. E acho que se não fosse ah, esse processo que eu passei, eu não estaria aonde eu estou hoje, eu não teria vivido tantas experiências que eu vivenciei, que foram maravilhosas para o meu crescimento, para a minha vida, e eu sou extremamente grata a tudo que eu vivi, né? Todas as experiências e como minha mãe fala, né? Ela hoje em dia ela fala ela fala assim, Dani, acho que todo mundo deveria separar uma vez na vida, né? Isso por quê? Porque você vai atrás de se redescobrir. E isso é valioso demais, né? Não tem nada que pague. Então, acho que para quem está passando por um momento como esse, né, que está em dúvida, está no estresse, a porta se fecha, mas outra se abre. Então, não tenha medo. Uhum, Não tenha medo, né? Não se apegue a algo que não está legal, com medo do desconhecido, uhum. Com né? certeza. Então, se eu pude Desafios agregar tem, né? Desafios coisa, tem, mas eles também passam, né? Acho que esse que é o importante a gente tudo ressaltar. passa, Passa. tudo passa. Exatamente. E se vocês, né, que estão nos ouvindo aqui, estão nesse momento antes de chegar nesse, né, decisão, nessa cisão, né, procurem ajuda. Inclusive, eu tenho alguns casais que a gente fica naquele momento assim, olha, não vai dar mais, a gente vai se separar. Ok, então vamos se separar, entendendo os motivos, entendendo que vocês tentaram, e de uma forma mais leve, talvez, amigável, né, seguindo, porque muitas pessoas conseguem fazer isso, né, de Você, fazer essa mudança e a entender que, poxa, né, como a Dani falou, me serviu de muitas lições, foi muito bom, e agora eu vou seguir uma nova etapa. isso Uhum. aí. Exatamente. E para quem quiser conhecer um pouco mais de relacionamento, siga a gente nas redes sociais. O meu arroba é Luana Scarparo, do seu Fer. O meu é Fernanda Baldiceira Psi. E nós temos lá um link onde você pode encontrar o nosso podcast, onde você pode encontrar o nosso canal no YouTube e também o nosso e-book de 25 perguntas para um relacionamento de sucesso e vem mais novidades por aí, tá? Eu odeio quando o pessoal fala isso, mas é verdade, tá? É... Vem mais processos de autoconhecimento para casais. Então vamos falar assim, né, Fer? Deixar um caminho Isso. claro. Dani, e para quem quer te procurar, a Dani é engenheira de segurança no trabalho e tem aí também nas redes sociais um projeto muito interessante sobre isso. Então, fala pra gente aí onde te encontra. Tenho
Sim, o Educando na Prática, né? Quem quiser também me procurar nas redes é o Educando na Prática, underline EHS, né? Onde eu ensino jovens, né, engenheiros, técnicos de segurança que querem se encontrar na profissão. Porque acho que tudo isso que nós falamos aqui sobre relacionamento vale muito também para o processo de relacionamento no ambiente de trabalho, né? O que a pessoa deseja na vida, né? Porque a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz, a gente tem que ser feliz com quem a gente é. Então, o Educando na Prática tem esse objetivo, né? Direcionar os profissionais dentro dos objetivos que eles buscam na profissão, né? Então, crescimento, projetos, né? Relacionamento interpessoal. Então, eu ajudo os profissionais de IHS nesse sentido. Muito Muito bem. bem. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, que nós estamos disponíveis e dispostas a apoiá-los, tá? Um beijo para vocês e até mais. Até. Tchau, Obrigada, menina. tchau. Mais.